Marco, bem-vindo, um gosto de estar aqui contigo também. Peço-te a tua análise deste lance e também que expliques aquela ideia que o Vítor já mencionou, que escreveste no Record de hoje, que Fábio Veríssimo deu uma excelente resposta à armadilha do Conselho de Arbitragem. Bem, boa noite a todos. Eu acho que não há grande explicação. Acho que se fizessem a pergunta a toda a gente que acompanha o fenómeno do futebol de arbitragem, qual era o árbitro que não iria a este jogo, toda a gente iria dizer o Fábio Veríssimo. Portanto, esta nomeação foi contra tudo e contra todos, e logicamente que não foi uma prova de confiança ao Fábio Veríssimo, porque há algum tempo que a intenção é retirar as insígnias ao Fábio Veríssimo e não têm conseguido, por muito que tenham tentado, não têm conseguido, porque o Fábio Veríssimo tem dado boas respostas em campo. E isto se calhar foi uma última tentativa, porque ninguém tem dúvidas que se existisse um caso claro e evidente de um erro neste jogo, que o Fábio Veríssimo estava queimado na sua carreira. Portanto, para mim foi uma armadilha em que o Fábio Veríssimo deu uma resposta cabal e de competência e que não se deixa abalar por todo o contexto que não só o Conselho de Arbitragem, mas outros elementos também ligados à arbitragem e ao comentário de arbitragem, que estão a tentar fazer com ele. E em relação a este caso, a mim custa-me bastante, eu estive aqui a ouvir e a eloquência até do Luís Pedro Sousa a dizer que o parece-me aqui não deve ser considerado para apontar um erro, neste caso ao árbitro e ao VAR, e não vejo essa eloquência, principalmente alguns comentadores que justificam um erro dizendo que parece que há um pisão. Basta ver a comissão não permanente, qual é a opinião que tem. E o que é claro aqui evidente é que não há uma imagem clara em que se possa dizer que o árbitro ou o VAR errou. Não se consegue ver, tentar justificar isto com o pisão e depois não conseguir dizer o pisão onde é que é, porque a imagem não é clara, toda a gente vê isso. Mesmo com este zoom em que desfoca a imagem, não se consegue perceber se existe o contacto ou se existe um toque. Na minha perspectiva, existe um contacto, mas o contacto ou os toques são permitidos no futebol. As infrações é que não. Portanto, partindo do princípio que existe um contacto aqui, acho que é extrapolar ao máximo, dizer que é um pisão, claro e óbvio, e que devia ter sido assalado um pontapé de penalti e que o árbitro errou neste lance. Portanto, para mim era perfeitamente injusto atribuir um erro. Daí a minha nota máxima, nota 5, num jogo difícil. Já antes do jogo já era difícil para o árbitro. O ambiente todo que ele encontrou no Estádio do Dragão, depois da queixa que fez neste estádio, e que toda a gente sabe os motivos, e que depois motivou também a queixa, um pouco tardia, mas motivou a queixa do Porto em relação ao árbitro, e ser nomeado por aqui, e quando isto não acontece com outros árbitros. Não vejo o melhor árbitro português, que toda a gente diz que é o João Pinheiro, porque é que não foi escalonado para este jogo, porque é que está a ser protegido, e porque é que o Fábio Veríssimo é atirado assim para a boca do lobo, não vou dizer para a boca do dragão, mas para a boca do lobo, com duas equipas que já se queixaram. Tanto o Porto como o Benfica já se queixaram do Fábio Veríssimo, e depois de tudo aquilo que ele escreveu, que teve a coragem de escrever, que se sentiu pressionado em pleno Estádio do Dragão devido a umas imagens de um hipotético erro no jogo com o Braga, ser nomeado para um jogo a eliminar entre estas duas equipas no Estádio do Dragão. Portanto, se isto não é uma armadilha, eu pergunto o que será, não é? Mas sim, na minha opinião, foi uma excelente arbitragem. Este lance aqui não é claro e óbvio. Eu coloquei na minha descrição que existe o contacto. Aqui há um forçado de queda do Barreiro. E é curioso que não vi ninguém do Benfica, nem nas redes sociais, a falar do pisão do Barreiro há umas jornadas atrás, que esse sim foi claro e óbvio, e que também não foi assinalado de penalti, e que eu defendi aqui, que também não devia de ser assinalado de penalti, e fiquei sozinho nessa defesa também. Portanto, eu aqui não defendo cores, não defendo clubes, eu sou pragmático. Se eu vejo aqui claramente que há um pisão e que interfere na ação do Barreiro, eu digo que é penalti. Mas não vejo, ninguém vê, portanto não é com suposições ou achismos, ou parece,
ou por convicções próprias que eu vou dizer e apontar um erro ao Fábio Veríssimo ou ao Luís Ferreira neste caso.